O que vamos estudar nesse final de semana, nesses 6 encontros? Está aqui o nosso plano de aula. Vamos começar com hoje, quão essencial é o Espírito Santo. Amanhã pela manhã teremos 2 seminários. O primeiro será quem é o Espírito Santo. O segundo, ainda de manhã, a obra do Espírito Santo no passado. À tarde teremos 2 seminários, o primeiro será a chuva temporã e o segundo seminário, a obra do Espírito Santo no presente. E no domingo pela manhã, a gente encerra com chaves de ouro, falando sobre a obra do Espírito Santo no futuro, a chuva serôdia. Então aqui estão os temas que nós iremos abordar nesse final de semana. Espero que você se programe para você não perder nenhum momento, nenhum seminário, porque a gente vai avançando nesse conhecimento. Quantos sabem que montanha é essa? Monte Sinai. Algum tempo atrás nós subimos o Monte Sinai. É uma experiência extraordinária. A gente chega no hotel, na península do Sinai, a gente espera da meia-noite, e aí a gente sai para subir. A gente sobe de noite, porque o interessante é ver o sol nascer lá em cima no Sinai. E a gente sobe umas 4 horas caminhando, e aí quando chega lá em cima, quando nós chegamos era mais ou menos umas 5 da manhã, não tinha luz nenhuma. E você olha para aquele céu banhado de estrelas. E sem interferência de luz alguma, eu me deitei lá em cima numa pedra e fiquei olhando para o céu. E pensando assim, foi esse mesmo céu que Moisés viu por 40 dias, enquanto aqui esteve. E a história de Moisés começou ali, na península do Sinai, quando ele viu uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. E quando ele teve essa teofania, essa visão de Deus, Deus disse assim para ele, Êxodo 3:5, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é o quê? Por que a terra era santa? Por causa da presença de Deus ali. Eu vou introduzir toda a fala minha nesse final de semana com esse verso. Eu vou convidar você a nós tirarmos as sandálias dos pés. Porque estudar sobre o Espírito Santo é pisar em solo sagrado. O que significa tirar as sandálias? É você abrir mão de todo preconceito que você tenha. A gente fala muito de Deus Pai, fala muito de Deus Filho e quase nada do Deus Espírito. Ele é o Deus humilde, mas Ele é Deus de igual forma. E é por isso que nós temos que tirar as sandálias para avançarmos com esse tema. Para fazer o casamento com a temática que os jovens escolheram, né? Estamos em obra. Nós vamos começar com Filipenses 1, verso 6, que é o meu verso preferido. O que diz lá? Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou boa obra em nós. Estamos em obra, como diz o pastor Paulo. Estamos em obra. E quem é que vai completar essa obra? É a obra do Espírito. É Ele quem completa. Agora, se você não conhecer o Espírito, não conhecer a obra dele, como que ele atua, como que ele trabalha, você nunca vai se relacionar da forma correta com ele. E se você não conhecer, não for íntimo dele, a obra não vai ser completada na sua vida. Mas que bom que nós já começamos cantando o quê? Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Quão essencial é o Espírito Santo? Quão essencial? Os cristãos ainda não acordaram para o fato de que nesse tempo final,
antes que Jesus volte. É indispensável, impreterível que conheçamos tudo sobre o Espírito Santo. E a palavra de Deus vai nos ajudar. A Bíblia apresenta vários símbolos para o Espírito Santo. Você vai ter o símbolo do vento, da água, do óleo, da pomba, do fogo, do penhor e tantos outros símbolos que a Bíblia usa para descrever o Espírito Santo e sua obra. Esses símbolos não foram escolhidos de forma impensada. Deus os escolheu e os colocou na palavra para que, através de cada símbolo, uma faceta do Deus Espírito nos fosse revelada. E hoje nós vamos entender um pouco mais a partir do ensino do Cristo. Ele, como mestre dos mestres, deixou lições preciosas a respeito do Espírito. Se você pegar o Evangelho de João, por exemplo, a partir do capítulo 14, 15 e 16, é onde você tem a maior concentração do ensino de Jesus a respeito do Espírito Santo. Mas não apenas no Evangelho de João. Quando nós vamos para os outros evangelhos, nós encontramos parábolas alusivas ao Espírito Santo. E talvez você já leu algumas dessas parábolas, algumas dessas alegorias, e passou por alto a ideia central. E eu queria me deter nessa noite, nos poucos minutos que nós temos, em 2 desses ensinamentos. O primeiro deles é na parábola das 10 virgens. Jesus, contando a parábola, disse assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e aquelas que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E o que aconteceu? Fechou-se a porta. Nós temos um conceito muito interessante na igreja, o conceito de o fechamento da porta da graça. Esse conceito ele é totalmente bíblico. A expressão não existe na Bíblia, né? Fechamento da porta da graça, mas o conceito ele está enraizado em vários textos. Um deles é esse aqui. Fechou-se a porta. O que significa o fechar a porta na parábola das 10 virgens? O noivo que é Cristo chegou, as virgens que estavam prontas é a igreja, elas foram para o céu, onde as bodas acontecem, e quem não chegou a tempo, quem não tinha o azeite, ficou de fora. E quando a porta se fecha, não é mais possível entrar. Isso quer dizer que há um momento no nosso tempo cronológico e escatológico que a porta vai se fechar. E qualquer decisão só pode ser tomada antes que essa porta feche. Porque depois que ela se fechar, o salvo não poderá se perder e o perdido não poderá se salvar. Então há um momento até onde a graça de Deus vai atuar, e não mais. Agora, qual é o essencial dessa história que Jesus contou? A lâmpada, na parábola das 10 virgens, representa a palavra de Deus. O salmista disse, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. As 10 virgens tiveram acesso à palavra. As 10 virgens conheciam a respeito do noivo. As 10 virgens sabiam que o noivo viria. As 10 virgens estavam esperando. E o detalhe mais curioso, as 10 virgens adormeceram. Não foram 5 quem dormiram. Todas dormiram. Acontece que, quando foi próximo da meia-noite, ouviu-se um grito. Eis aí, vem o noivo. E quando o anúncio foi dado de que o noivo estava vindo, ainda que dormindo, as 5 virgens prudentes tinham levado azeite de reserva. Acenderam as lamparinas e, em luz, seguiram o cortejo do noivo para a casa do pai. O que é o azeite dessa história? É um símbolo
do Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo é imprescindível para se entrar nas bodas. Quem não tem o Espírito não vai entrar. Na Bíblia, o azeite ou óleo simbolizavam também a luz, era um símbolo de luz. Em 11 textos do Antigo Testamento, o azeite aparece relacionado com a luz. E um detalhe interessante, sem a luz do Espírito Santo, os nossos pés vacilam e nós somos deixados em trevas. É por isso que é o Espírito Santo quem guia as pessoas. Quanto tempo você tem de convertido? Quanto tempo você serve a Jesus? Quanto tempo você é cristão? Essa obra começou quando você nasceu. Em algum momento, quando você entregou-se a Cristo, foi obra do Espírito que operou na sua vida a conversão. É obra dele. É o Espírito que trabalha a salvação em nós. É ele que faz tudo. Agora, o azeite também na Bíblia é símbolo de consagração. E o azeite era usado na unção dos profetas e para o exercício do ofício real. Havia unção com azeite. E quando nós recebemos o óleo, o azeite do Espírito Santo, nós somos separados por Deus para uma vida de santidade e também para o testemunho. Em Atos 1:8 é dito que quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, eles deveriam testemunhar. Então, é imprescindível ter o Espírito, mas o Espírito não opera só a conversão, ele opera também a santificação, e ele nos leva ao testemunho. Ou seja, em todo o processo da vida cristã, é a atuação do Espírito Santo. Então, na primeira história, as virgens que tinham azeite entraram, as que não tinham ficaram de fora. A segunda história que eu queria chamar a sua atenção da Bíblia é a carta escrita à igreja de Laodiceia, a última igreja. Você entende que as 7 igrejas do Apocalipse eram igrejas dos dias de João, mas elas também representavam 7 períodos da história da igreja cristã, começando com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia é a última. E nós entendemos de que o período laodiceano começou lá em 1844. E como a palavra Laodiceia já diz, povo julgado ou povo do juízo, nós somos a igreja do período de Laodiceia, porque o juízo começou em 1844. E ele vai durar até a volta de Jesus. Agora, ainda que sejamos a igreja do período de Laodiceia, nós não podemos ter a mornidão laodiceana. E qual é o único remédio oferecido por Cristo? Ou melhor, qual é o remédio oferecido por Cristo para que, mesmo vivendo o período de Laodiceia, não sejamos mornos laodiceanos? Ele aparece o conselho em Apocalipse 3:18. Quando Jesus diz assim, eu aconselho que você compre de mim o quê? 3 coisas. Ouro, refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. O que é o ouro? Aqui de Apocalipse 3:18. Fé e amor. A fé e o amor. É o ouro. As vestiduras brancas, símbolos da justiça de Cristo, das vestes puras de Cristo. E o colírio, símbolo do Espírito Santo, que faz cair dos nossos olhos toda a escama do pecado, que nos impede a visão correta, para termos uma clara visão das coisas que acontecem do mundo espiritual. Agora, no versículo 20, é dito que Jesus é aquele que está à porta e bate. Ele não só oferece a solução para Laodiceia, mas ele vem até Laodiceia, ele bate à porta. Só que Deus nunca arromba, Deus nunca quebra a porta, Deus não força. Ele é tão bom que ele respeita a nossa liberdade. E ele bate à porta e diz assim, se alguém ouvir a minha voz,
e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, tanto na parábola das 10 virgens, quanto no conselho à igreja de Laodiceia, está claro o papel do Espírito Santo. É ele o azeite nas lamparinas das prudentes, é ele o colírio que unge os olhos de laodiceanos para que eles não sejam mornos. Agora, por que então às vezes que falamos tão pouco do Espírito Santo? Você sabia que o diabo é especialista em contrafações? Em todos os momentos quando Deus estava para atuar na história, o diabo procurava desviar a atenção do povo para as atuações divinas para confundir as mentes. Isso é coisa antiga. Lá no Egito já foi assim. Deus faria os milagres ou fazia os milagres enviando as pragas. Os magos tentavam repetir os mesmos sinais para confundir a mente do povo. Isso aconteceu nos primórdios de nossa igreja, aqui nesse país. Quando chegou a hora no calendário da profecia para Deus tirar a sua igreja do deserto e ele levantaria uma profetisa, o diabo levantou aqui nesse país milhares de pessoas pretendendo ter o dom profético. Quando Deus levantou Ellen Golden Armon, ela não foi aceita com facilidade como muitos pensam. Por que não? Porque o diabo já havia levantado tantos falsos profetas que até o movimento já havia tomado um voto, dizendo não aceitar a manifestação do dom profético. Pois isso está acontecendo exatamente nesse momento. Hoje existe um ramo de igrejas que prospera no mundo inteiro. São as igrejas pentecostais. Depois vieram as igrejas neopentecostais. Depois, no catolicismo, surgiu o movimento carismático. E todos esses movimentos religiosos são voltados para a pessoa e obra de quem? Do Espírito Santo. Falou-se tanto do Espírito Santo de uma forma tão distorcida que criou-se no seio da igreja adventista uma aversão aos termos pentecostal. E quando falamos em pentecostal, as pessoas logo remetem suas mentes à glossolalia, ao exorcismo e outras coisas que se associaram à obra do Espírito Santo. Você não entende, você não vê claramente que são tentativas de Satanás de tentar anular a obra que Deus está para realizar? É exatamente isso. É por isso que eu e você precisamos nos abrir à influência do Espírito, para não só compreender quem Ele é, mas aprofundar a nossa caminhada e alcançar intimidade com o Espírito Santo. E sabe qual é a boa notícia? Jesus disse assim em Lucas: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem? A quem, irmãos? E quem não pede? Nunca vai ter. Nunca. O Espírito Santo só será dado em resposta ao clamor. Eu não acredito em nenhum reavivamento espiritual que não seja fruto do estudo desse livro. E eu não acredito em nenhum reavivamento espiritual que não seja fruto de clamor e oração pelo Espírito Santo. Você pode passar o final de semana aqui, não prestar atenção no que vai ser dito, ignorar os conselhos da Bíblia e continuar do mesmo jeito. Você pode. Mas se você não conhecer o Espírito, não tiver o Espírito, você não vai para o céu. É o que a parábola das 10 virgens está ensinando. E é o que a mensagem a Laodiceia nos alerta. Agora,
você pode aproveitar esse final de semana, em cada momento que nós estivermos aqui, para tentar entender quem é o Espírito Santo e como aprofundar sua caminhada com Ele. E Jesus, que ensinou tanto sobre o Espírito Santo, Ele trouxe essa verdade de uma forma tão simples. E aqui eu estou vendo vários pais, várias mães. Olha o argumento que Jesus usa. Se um filho teu, se uma filha pedir alguma coisa, você não vai dar? Vai dar trocado ao que faça mal? Não, você não faz isso. Agora, se vocês que são mal agem assim, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas, ou dará o seu Espírito, àqueles que pedirem. Deixa eu mostrar para vocês a minha família. Aí está minha esposa Juliana e meus 3 filhos, Rafael, Mateus e Lucas. O que esses garotos pedem para o pai que o pai não faz? O quê? Eu sei que você também é assim. A gente faz tudo pelos filhos. E Jesus falou assim, se vocês fazem tudo pelos filhos, você acha que o Pai Celestial não vai fazer por você? Não vai dar o Espírito para você? Irmãos, olha que interessante, pode passar. Ellen G. White escreveu isso há mais de 100 anos. Porque não temos fome nem sede do dom do Espírito, visto como é este o meio pelo qual haveremos de receber poder. Porque não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito. O Senhor está mais disposto a dar-nos o Espírito Santo do que os pais terrestres a dar boas dádivas aos filhos. Ellen G. White pergunta, por que então não falamos mais sobre ele? Por que não oramos por ele? Por que não pregamos sobre ele? Por que não estudamos sobre ele? Por que não? E tem um outro texto que eu vou apresentar para vocês esse final de semana, extraordinário, onde ela diz que quando alguém recebe o Espírito Santo, ele traz após si palavras da profetisa, todas as bênçãos do céu. Quem recebe o Espírito Santo, a bênção do Espírito traz após si todas as outras bênçãos. Então eu e você precisamos de uma bênção, a bênção do Espírito, sermos cheios do Espírito. E a palavra nos desafia a isso. Por que eu coloquei esse slide aqui desse avião? Por um fator muito simples. Nós estamos pisando em terreno sagrado. E se passarmos aqui décadas estudando a teologia do Espírito, a pneumatologia, nós não compreenderemos ainda o mínimo, um ínfimo de tudo que é o Deus Espírito. Só que eu não preciso compreender tudo sobre o Espírito para então recebê-lo. Isso acontece, por exemplo, quando você voa de avião. Talvez você não conheça todas as leis da termodinâmica. Talvez você não saiba como um avião com tantas toneladas para no ar ou fica no ar. Mas sem conhecer todas as leis implicadas, você entra dentro e voa. Então, o fato de você não conhecer tudo sobre o Espírito Santo não deve ser uma barreira para que você não receba. E como que eu posso receber o Espírito Santo? Com um grau de conhecimento inicial. Quando eu faço o que a palavra me aconselha. Aquele que abrir a porta, eu entrarei. Eu tenho que permitir que ele faça a obra. Amigos, Jesus conversava com Nicodemos e disse algo muito interessante sobre o Espírito Santo. Nicodemos, você está vendo o vento? Não, né?
mas você está vendo o balançar das árvores? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não pode, talvez, ver o Espírito agindo, mas ele está agindo porque você vê os resultados. Vocês não acham que o Espírito Santo está trabalhando sem que nós percebamos e fazendo coisas extraordinárias? E sabe qual é a boa notícia dessa noite? Deus quer muito você no céu. E o Espírito Santo vai fazer de tudo para você estar lá, para que eu esteja lá. E só há um ser, uma pessoa, que pode impedir essa obra. Você mesmo. Você mesmo. Eu não sei em que momento você está da sua caminhada. Não sei como está você na sua vida espiritual aqui nessa sexta-feira. Mas eu sei de uma coisa. Deus tem planos lindos para nós. E Ele vai fazer de tudo para você entender que Ele ama você e quer você no céu. Ele quer ajudar você na sua caminhada. E quando eu penso na cena que a gente vê por aí, nos esportes especialmente, e você já percebeu, às vezes quando alguém está quase na linha de chegada, e às vezes tropeça e cai, ou às vezes atingido por uma cãibra, ele não consegue mais andar, e aparece alguém ali que de repente ajuda essa pessoa a atravessar a linha. Toda vez que eu vejo uma cena assim, eu fico pensando na obra de Deus. E uma dessas cenas lindas que tem é que quando um jovem destes cai e se machuca, alguém aparece correndo do meio da multidão, é um senhor de cabelos brancos. E esse senhor toma esse jovem pelas mãos, entra debaixo de seus braços e o conduz até a linha de chegada. E depois eu fiquei sabendo que esse senhor era o pai do jovem. Amigos, toda vez que eu vejo essa cena eu fico me perguntando, será que é assim que o Espírito age? E eu cheguei a uma conclusão. Não, não é. Quando você cai, o Espírito não vem para te dar um apoio. Ele não vem ajudar você a se arrastar até a linha de chegada. Ele pega você no colo e leva sem nenhum esforço da tua parte. Porque nos é impossível caminharmos por nossas próprias pernas. É isso que Ele faz. Ele faz tudo. Se você veio para cá nesse final de semana, se sentindo longe de Cristo, se você sabe que existem coisas que precisam ser mudadas na vida, se você quer uma comunhão mais real com Deus, mais íntima com o Espírito, você está no lugar certo. Porque nós veremos milagres nesse final de semana. Nós veremos. Mas precisamos dar o primeiro passo. Porque o Espírito Santo não faz nada sem a sua permissão. Nós temos que permitir. Fecha teus olhos. Pai, estamos aqui, nesse bonito local, no final de semana, com o tempo necessário para estudarmos a Tua Palavra. Nosso coração talvez esteja muito agitado por tantas coisas que nos preocupam. Talvez corremos a semana inteira ansiosos com muitas coisas. Mas nos ajuda, Pai, para que nesse sábado e neste domingo o nosso coração se acalme. Que nós nos esqueçamos da vida depois dessa localidade. Que aproveitemos cada momento que aqui estivermos para sermos sensíveis à voz do Teu Espírito.
como cantamos há pouco. Ó Deus Espírito, Tu és bem-vindo em nosso meio. Nós queremos Te receber. Nós queremos ser repletos de Tua glória. Nós queremos que o Senhor complete na nossa vida a obra que um dia o Senhor começou. Nós queremos estar prontos para a volta de Jesus. Nós queremos que a nossa família também esteja pronta. Por isso, Pai, nós queremos dar a permissão para que o Senhor atue em nossas vidas e faça todos os milagres que nós necessitamos para estarmos prontos para o Teu regresso. Cuide de todos nós. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém.